Meu livro Você Por Aqui, escrito em coautoria com a Ana Rosa e publicado numa edição exclusiva pelo Clube PS, vai ter uma segunda tiragem. A nova pré-venda vai ficar aberta por tempo limitado e depois que fechar não vai mais dar para comprar, então se você quiser adquirir, vem no primeiro link da descrição desse vídeo. Se quiser ver opiniões de quem já leu, eu tenho um destaque no Instagram reunindo vários stories das pessoas falando o que acharam. O link para o meu Instagram também está aqui na descrição. Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Blange e hoje eu tô aqui para falar sobre descrição de cenários, que é uma coisa que eu já falei em outros 2 vídeos aqui no canal, que eu vou botar aqui nos cards para vocês verem, mas hoje eu não vou falar sobre a parte do texto, e sim sobre a parte da pesquisa e da organização que a gente faz, né, esse planejamento que a gente faz com as coisas que a gente pesquisa para colocar ali no nosso livro e escrever da melhor forma possível. Tem alguns cenários que você não precisa de muita pesquisa para poder saber como é e saber descrever aquilo bem. Por exemplo, escola. Poucas pessoas que estão numa idade de escrever, né, nunca pisaram numa escola. Então essas dicas se aplicam mais quando se trata de algum cenário muito inusitado ou muito específico. Por exemplo, se você nunca andou de avião e você quer descrever o ambiente dentro de um avião, você provavelmente vai precisar pesquisar para conseguir saber como é que é aquilo. E aí entra a primeira dica. A primeira dica é você pesquisar fotos e vídeos desse ambiente, ou então, dependendo, se for, sei lá, um país que você nunca foi, ou alguma cidade específica, algum lugar muito específico, você pode pesquisar a imagem por satélite no Google Maps. Você tem imagem por satélite, você tem o Google Street View. Se você quiser descrever uma rua específica, eu vou colocar aqui na descrição o link do Google Maps. Ele é uma ferramenta muito boa para a gente poder ir para lugares virtualmente, né? E imagens e vídeos a gente encontra dependendo, assim, no YouTube mesmo ou no Google Imagens. Se você pesquisar interior de um avião, você já vai conseguir descrever o interior de um avião melhor do que se você simplesmente botar o que você acha que é. Mas é claro, também aí se aplica aquela coisa que eu falei no vídeo que eu vou botar aqui nos cards, que você pode muito bem, por exemplo, escrever um livro que se passe numa cidade que existe de verdade, mas uma passagem que seja num prédio ou numa rua que você inventou. Você pode sim fazer isso, você tem toda a liberdade de fazer isso. Mas mesmo assim, mesmo se você inventar um lugar, você ainda pode buscar referências se você quiser. E eu acho que principalmente o Google Maps é um lugar muito bom da gente buscar essas referências espaciais. A segunda dica é você procurar dicionários ou enciclopédias que tenham termos específicos. Então, por exemplo, eu já vi um Tumblr. Um Tumblr era como se fosse um blog, né? E ele tinha lá várias explicações do que era cada parte de um navio. Então, se você vai escrever um livro que se passe num navio, por exemplo, você vai escrever uma história de piratas. Aí, esse site seria uma boa. Eu não vou botar o link porque eu não sei, eu não lembro nem onde eu vi isso, já tem anos. Mas eu achei interessante, porque na internet você consegue muito achar esse tipo de coisa, né? Então você consegue com facilidade achar nomes de partes de navios, por exemplo, nomes de partes da casa. Então você, por exemplo, tá numa varanda e você não sabe o nome daquela grade que fica aqui, aí você pesquisa e você descobre que chama guarda-corpo. Mas lembrando também que, dependendo da sua história, você não precisa necessariamente colocar o nome certinho das coisas, o nome técnico das coisas. Você pode simplesmente descrever o que é aquilo. Mas, por exemplo, num livro de pirata, o pirata que tá lá narrando a história, no caso de ser um livro em primeira pessoa, esse pirata vai saber os termos técnicos. Então é interessante você pesquisar quais são esses termos técnicos para colocar ali na sua história na hora que o seu pirata for descrever a vela ou a âncora e outras coisas que eu não sei o nome porque eu não sei muitos nomes de parte de navio. Foi só um exemplo. Eu não decorei desse site aí. A dica 3 é mais se tratar de uma história futurista, então uma distopia ou um cyberpunk, alguma coisa assim num universo que seja totalmente inventado, uma fantasia. Aí você pode procurar concept art. Na internet você também vai achar, vários artistas fazem isso, que são artes de paisagens ou de, às vezes, personagens, não necessariamente personagens que existem ou paisagens que existem. São coisas para imaginar. Então, se você for procurar concept art de cyberpunk, você vai encontrar várias artes
que podem te inspirar e te ajudar a pensar no cenário do seu livro cyberpunk. E aí, na hora de descrever, você pode até olhar aquelas imagens e fazer uma descrição que tenha a ver com o que você está vendo ali. E se você tem a habilidade de desenhar, você pode desenhar os cenários do seu livro, mesmo que você não vá colocar aquele desenho na história, mas ter aquele desenho pode te ajudar a descrever os cenários. A quarta dica é você se inspirar em experiências reais que possam te ajudar na descrição de algum cenário, né? Então, por exemplo, você vai descrever alguma feira que acontece num centro de convenções. Se você já foi para a Bienal do Livro, você vai conseguir descrever aquilo baseado no que você viu na Bienal. Então, por exemplo, estandes, as luzes ali em cima, gente indo para lá e para cá. Enfim, você pode usar essas experiências para poder descrever os cenários do seu livro. Mesmo que o cenário do seu livro não seja exatamente como aquela experiência que você teve. Por exemplo, você vai descrever uma arena de batalha. Você nunca foi numa arena de batalha, mas você já foi no Maracanã, num estádio, assim. Você pode usar aquela experiência que você teve como um guia. Então você pode descrever algumas coisas da arena de luta, imaginando como se tivesse algumas características ali do Maracanã. Isso é legal porque aí você pode conseguir colocar detalhes que você não captaria só se você só se baseasse numa imagem do Coliseu Romano, sabe? Que você pesquisou na internet. Então, eu acho que imaginar em cima daquilo é o que é a literatura, né? E a quinta dica tem a ver com a quarta, só que se você não tem experiências que possam te ajudar, você cria essas experiências. Então, se você quer descrever uma rodoviária, você vai numa rodoviária, porque aí você vai ter mais material, mais documento para botar no livro do que se você pesquisar vídeo de uma rodoviária. Tô falando rodoviária porque parece uma coisa boba que a rodoviária tem... Quem nunca foi numa rodoviária? Mas na minha cidade, por exemplo, não tem rodoviária, então é um exemplo válido sim. E é isso, quanto mais referência você tiver de algum lugar que seja parecido com o que você quer descrever, com esse ambiente inusitado que você quer descrever, quanto mais referências você tiver, mais fácil vai ser você descrever aquilo, ou mais detalhes você vai conseguir colocar naquela descrição. Lembrando também uma coisa importante, que a descrição ela não precisa ser necessariamente super detalhada. E às vezes é até bom que não seja, dependendo da sua história, dependendo do ritmo que você tá botando ali. Enfim, essas coisas eu falei mais nos outros vídeos de descrição, que você pode assistir, já estão aqui nos cards, né? E aqui na descrição também eu vou colocar o link deles, que aí é a descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, dá um like. Se tá chegando no canal agora, se inscreve, que esse aqui é o maior canal de escrita do Brasil. Meus livros estão com o link aqui na descrição do vídeo. E até a próxima!